Estaria Edilson Capetinha completamente desesperado por mídia? Essa é a pergunta que eu faço. Porque antes de qualquer coisa, Edilson Capetinha, para quem não conhece, ex-jogador que hoje é comentarista do programa Donos da Bola, do Neto lá na Bandeirantes, foi um craque na minha opinião. Um grande jogador que no seu auge fazia chover dentro do campo, era um cara que incomodava qualquer defesa do mundo se você deixasse ele solto, não tivesse uma atenção especial, porque era muito habilidoso, era rápido, sabia definir para o gol, incomodava o zagueiro. Agora, tá de brincadeira, né? Fazendo piada ao vivo, com uma forma que me parece essa de conseguir uma atenção extra, que a mídia fale dele e tudo mais, porque não dá. Ele falou aí no programa do Neto, repito, que ele se considera melhor que o Neymar e melhor que o Messi. E que ele não acha nenhum absurdo falar isso porque o Renato Gaúcho disse que era melhor que o Cristiano Ronaldo, então por que ele não pode falar isso também? Bom, isso mexe com um monte de coisa. Primeiro a gente precisa avaliar o momento que a Bandeirantes atravessa. Rede Bandeirantes de televisão, que perdeu significativamente, já falamos sobre isso aqui, que perdeu muita audiência depois da parada por conta da pandemia do novo coronavírus. Os programas, tanto da Renata Fã como do Neto, que tinham uma taxa de patrocínios e merchans muito fortes, segundo informação do próprio Gabriel Wacker, que acompanha de perto isso, falou isso aqui com a gente na live do último domingo, que a gente conversou sobre a fusão entre a Fox e a ESPN. A Band perdeu aí pelo menos 50% dos anunciantes e, assim como perdeu 50% da audiência. Então há um desespero grande na Band por conta de audiência. Mas é claro que não foi a Band que pediu para o Edilson falar isso. Agora, um jogador para falar um negócio desse, ele está querendo o quê? Ele está querendo mídia. Porque é óbvio, é uma frase tola, uma opinião tola, que nem o cara mais idiota acredita. Tudo para quê? Para que se fale dele. Quando não precisa disso, né? O Edilson foi um jogador que, entre todos os seus altos e baixos na carreira, a ponto de chegar agora como comentarista, poderia se portar de uma outra maneira, sendo um cara mais sério, sendo uma alternativa. Tanto se fala, né? Tanto eu sou completamente contra isso. Eu acho que existem excelentes comentaristas que são ex-jogadores de futebol, mas muito se fala sobre o fato de ex-jogadores de futebol ocuparem demais as suas grades, não tem estudo suficiente para isso, muitas vezes não se preparam suficientemente, e aí vem uma leva de ex-jogadores de futebol agora fazendo completamente o contrário. A gente vê, por exemplo, dois ex-jogadores de futebol que atualmente são comentaristas no Sport TV, que são caras que claramente estudam muito, para citar dois casos, como por exemplo o Pedrinho e o Ricardinho. Jogadores ali que você vê que você pode concordar ou discordar dos comentários deles, e isso faz parte do jogo. Você pode gostar ou não deles, isso faz parte do jogo. Agora, que eles tentam modificar essa peste de que jogador de futebol não estuda para fazer algum tipo de comentário, para fazer alguma coisa de transmissão, cara, isso está muito claro no trabalho deles. Isso fica claro para todo mundo que está assistindo, que são pessoas que entenderam a dinâmica. Então, nesse cenário todo, seria muito importante que outros viessem com essa mesma vertente. Agora, não me parece o caso do Edilson, fazendo um comentário idiota na televisão para chamar atenção. E aí, saiu inclusive na coluna do Flávio Rico que a Rede Bandeirantes, a diretoria da Rede Bandeirantes, já está incomodada com o desempenho do Edilson lá comentando no programa do Neto, e que não tem nenhuma certeza, o Flávio não tem nenhuma certeza de qual vai ser a posição da Band nesse momento, mas que sim, ele pode ser demitido num curto espaço de tempo. E aí você vai falar o quê? Como é que você vai culpar a emissora? Você liga a sua televisão, você é obrigado a ouvir que o Edilson Capetinha se diz melhor que Neymar e que o Messi. E ele falou ainda que para o Neymar e o Messi chegarem nos pés deles, tem que ser campeão mundial, porque ele foi. Primeiro que a participação do Edilson no título mundial de 2002 foi muito pequena. Ele entrou em alguns jogos, botou fogo em algum outro jogo por ali, mas foi muito pequena. A importância dele foi quase reduzida a 1% ou menos do que isso. Estou sendo generoso. Então, o fato dele ter sido um cara campeão do mundo, nesse sentido, não muda absolutamente nada. Ele era um cara do banco que nem todo jogo entrou.
Então, o que isso muda, ter sido campeão mundial? Então, peraí, o Anderson Polga é melhor que, sei lá, pegar um jogador, um zagueiro que não foi campeão do mundo, o Baresi. O Anderson Polga é melhor que o Baresi porque o Anderson Polga foi campeão do mundo, o Baresi não. É por aí que a gente analisa as coisas. Ou seja, é uma tremenda de uma tolice que é até difícil comentar, né? Não preciso defender aqui o porquê que o Edilson Capetinha tá errado. Qualquer um sabe que ele tá errado, mas o que me incomoda é esse tipo de coisa. A gente já não tem futebol, a gente cada vez mais vê conteúdos na TV aí falando sobre, comentando como se o futebol estivesse acontecendo. ESPN comentando sobre o time do Flamengo, e não, esse jogador deveria entrar, deveria sair, como se estivesse tendo um jogo normal. E aí você vai, liga na Bandeirantes e você tem que ouvir uma coisa dessas. É realmente o fim do mundo, é o cúmulo, e não me surpreendo realmente se a Band resolver tirá-lo do quadro. Quero saber de você, o que você achou dessa fala do Edilson, o que você faria se você estivesse na pele de um dirigente da Bandeirantes, se você demitiria o Edilson ou não, se você continuaria dando ibope para isso, se você acha que o programa do Neto tem essa vertente mesmo de não ter um compromisso com a verdade, simplesmente fazer sensacionalismo, qual que é a sua opinião? Comenta aí, deixa o like se gostou do vídeo, a gente vai se falando, grande abraço, a gente se vê por aí.